Canal Mundo da Ficção apresenta Condenados por Si Mesmos. Essa é uma série de livros e audiobooks de literatura de ficção, e as histórias contidas nesta série foram exclusivamente criadas, voltadas para o entretenimento de leitores, ou seja, o livro não tem nenhuma ligação com religião e nem tampouco com opiniões de líderes religiosos. São histórias baseadas na visão espiritual retratada pela própria Bíblia Sagrada sobre o destino após a morte daqueles que amaram e praticaram o mal, ainda em seus tempos de vidas. Baseado em alguns capítulos e versículos da própria Bíblia Sagrada, onde o livro revela o personagem Jesus Cristo, discursando sobre as pessoas más e sobre as pessoas boas, atribuindo a elas dois destinos diferentes e eternos. Um na companhia do próprio Jesus Cristo em um lugar chamado Paraíso Eterno, ou Reino de Deus, onde, segundo a própria Bíblia Sagrada, o ser chamado Deus habita. O mesmo ser que a humanidade acredita ser o Criador do mundo e da vida. E o outro destino em duas fases distintas e em dois lugares diferentes. Um chamado Inferno, que na visão bíblica revela ser um lugar provisório para os seres humanos maus, que morreram sem a salvação do personagem Jesus Cristo. E por fim, outro lugar completamente diferente, com destino eterno chamado Lago de Fogo, que, descritos pelo próprio personagem Jesus Cristo, ambos os lugares são possuidores de estados emocionais e físicos, onde existem fogo, sofrimentos, choros e rangeres de dentes. Lucas, capítulo 16, versículos 23 e 24. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Observando a própria Bíblia, que revela a existência de um ser chamado Inferno, que foi criado com a função de receber as almas de todos os seres humanos mortos, que durante seus tempos de vidas sobre a terra foram produtores de maldades contra os seus próximos, existentes em cada tempo e época. Esse inferno aparenta ser como um abismo de trevas que se inicia igual a uma boca aberta onde traga as almas dos seres maus, através de sua garganta obscura e vulcânica.
que queima por todo o tempo, produzindo agonia, desespero, tormento, desolação, amargura e remorso aos condenados que se fizeram dignos de irem para lá. Almas que se atormentam com as vozes que ecoam pela vastidão dos séculos, desde a fundação do mundo, aguardando o grande dia de um julgamento final, para serem vomitados por esse inferno e depois de julgados conforme as suas próprias obras no tribunal do ser chamado Deus, todos serão lançados nesse lago de fogo, que arde e queima com enxofre, e conforme a Bíblia Sagrada, também está preparado para receber um ser espiritual chamado Satanás, junto a uma terça parte de anjos rebeldes que a própria Bíblia Sagrada revela que se corromperam ao admirarem o projeto de rebelião contra o ser Deus. Projeto criado e liderado pelo ser chamado Satanás, que naquela ocasião era um anjo do paraíso de Deus, de grande patente chamado Lúcifer. O mesmo que junto desses anjos rebeldes terminaram caindo de suas posições santas, logo sendo aprisionados pelos anjos de Deus e levados ao tribunal do ser Deus, para serem julgados por Deus, recebendo do próprio Deus a condenação eterna no lago de fogo, e com a condenação os títulos de demônios, os quais a própria Bíblia Sagrada afirma que esses anjos caídos estão no mundo com a única intenção de destruir as almas dos humanos, com o objetivo de conduzi-los ao caminho do inferno, os separando de Deus eternamente para, no grande dia do juízo do ser Deus, serem lançados no lago de fogo, que está preparado para Satanás e os demônios, como assim afirma o livro chamado Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 ao 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Condenados por si mesmos. Audiobook produzido por Antônio Sérgio Magalhães. Canal Mundo da Ficção. Aqui sua imaginação não tem limites. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe, acione o sininho de notificações para você receber novos vídeos e desfrute das histórias. Canal Mundo da Ficção agradece.